Faz 10 anos, na verdade, que a gente abriu o Dona Emília Café. Pois é, faz 10 anos. A ideia era ter um ambiente, uma cafeteria num prédio comercial, onde as pessoas pudessem ir para relaxar do trabalho, para descomprimir, para comer uma coisa bacana, para tomar um café gostoso e principalmente ter um acolhimento bom, né? Ter aquele gostinho de casa de vó. Então, há 10 anos atrás, a gente abriu o Dona Emília Café com esse intuito de ser o local para que as pessoas saíssem do trabalho, descomprimissem e fossem lá para descansar e comer uma coisinha gostosa. A Dona Emília existe, ela é a avó de uma amiga minha, ela no começo foi minha sócia, né, e um pouco depois ela acabou saindo da sociedade, mas a ideia era homenagear a Dona Emília, que é uma avó criada na fazenda, que teve vários netos, vários filhos, e aí então a gente encontrou essa forma de homenageá-la, né? Então montamos esse espaço. Quando eu contei a história da Dona Emília, da avó, para um amigo meu de São Paulo, que é o cara que fez a nossa logo, ele escutou aquela história, entendeu, desenvolveu a logo e um tempo depois, quando a Dona Emília viu a logo, a avó viu a logo, ela se reconheceu naquela logo. Ela falou, nossa, onde vocês procuraram a minha foto? Ela se reconheceu naquilo. Tamanha era a conexão que a gente teve ali no momento dessa criação e dessa montagem, né, do plano como um todo. Eu percebo que existem 3 tipos de mercado no mundo corporativo, né? Que é prestação de serviço, varejo e fabricação. E uma empresa de alimentação é os 3. Né? A gente tem a produção numa cozinha, a gente tem o atendimento ao público, a gente tem vitrine, tem o varejo também. Então, a gente descobriu com o tempo que o maior desafio que a gente tinha numa empresa de alimentação era ter escolhido uma empresa de alimentação. E aí assumir essas responsabilidades, né, desses 3 segmentos diferentes. E aí o nosso trabalho foi entender o mercado, foi entender os desafios, escutar o mercado. Eu falo que hoje 99% do Dona Emília Café e do Dona Emília Eventos foi construído pelos clientes. Através das necessidades deles, através das demandas deles, coube a nós entender isso e nos reinventar. Né? Primeiro ano da pandemia a gente faturou o dobro do ano anterior, por incrível que pareça. Também nos reinventando e entendendo. Era uma coisa maluca, né? Não tinha precedentes. Eu tinha feito 2 faculdades e não sabia o que lidar com aquilo, não tinha um livro para ler sobre aquilo. Né? Foi um aprendizado que a gente teve acontecendo. E aí a gente precisou se reinventar. A cada vez que o governo descia alguma regra, baixava alguma regra sobre fechar, sobre abrir, sobre drive-thru, sobre isso ou aquilo, a gente foi se adaptando, se reinventando, né? E aí em eventos também. Em eventos a gente acabou mudando o nosso formato de fornecer, os eventos em geral, né? Mas fomos entendendo a necessidade do cliente, aí foi acontecendo isso conforme o cliente precisava. Né? Eu tinha uma equipe muito boa, que me apoiou muito, minha família me ajudou muito, então isso acabou também contribuindo para eu conseguir ter uma boa mentalidade ali, uma boa inteligência emocional para fazer aquilo ali andar. Né? Essa semana eu estava refletindo sobre isso, né? A gente ainda não é uma grande empresa, mas já não é mais uma pequena empresa. E a gente está naquele momento, os homens na adolescência lembram do estirão da adolescência, né? Que a gente tinha aquela dor do crescimento, a dor física. Muitas vezes a gente sente isso também, né? Hoje a gente vive isso, é um momento de crescimento, é um momento de mudanças, de adaptação, mas ter uma equipe de gestão, olhar para gestão, olhar para planejamento é importantíssimo. Uma empresa como o tamanho da nossa, a gente tem RH, tem plano de carreira, a gente foca muito em pessoas, muito no desenvolvimento das pessoas, né? Então, plano de carreira, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, tudo isso a gente tem já há muito tempo. E foi o que eu entendo que foi um plantio que a gente fez que nos fez chegar onde a gente está. Né? Mas ter uma boa equipe de gestão, uma boa equipe tática, ter bons líderes é fundamental.
Eu uso inteligência artificial já há muito tempo. Eu pago o ChatGPT, que tem algumas funcionalidades a mais, né? O ChatGPT ou outras inteligências artificiais facilitam, melhoram o nosso dia a dia em coisas às vezes muito simples, né? Desde responder um e-mail, responder alguma coisa, até mesmo uma receita. Muitas vezes a gente precisa desenvolver um produto novo e precisa melhorar aquela receita, né? Então a gente joga isso no ChatGPT e ele traz novas ideias de fazer aquilo tirando um ingrediente que às vezes tem um custo mais alto ou colocando um sabor diferente que é importante para nós ou para o nosso cliente. Então eu uso o ChatGPT no meu dia a dia muito, talvez mais do que e-mail hoje em dia. E eu acho que todas as empresas precisam pensar nisso. A gente consegue incluir inteligência artificial em atendimento, em vendas, em gestão, em financeiro, em produção. Acho que todas as áreas conseguem, de alguma forma, não se transformarem num departamento de inteligência artificial, mas usarem a seu favor. Ninguém vai perder o emprego por causa da inteligência artificial. Planejamento. Estudar, planejar, fazer um bom plano de negócios. Semana mesmo uma dupla de mulheres que estão começando a empreender me procuraram e eu de vez em quando presto alguma consultoria, né? E elas me procuraram falando do sonho delas. E aí a gente entendeu que o sonho delas era uma coisa que fazia sentido para elas, mas que não era um plano de negócio. Então você tem que planejar, tem que estudar, tem que entender o seu negócio. Você não precisa ser um especialista no seu negócio, pelo contrário. Eu acho que o bom empreendedor é aquele que é generalista, entende um pouco de tudo e contrata as pessoas certas para fazerem aquelas atividades mais técnicas, mais complexas ou que de repente ele não sabe. Mas para o começo, planejamento. E aí quando a gente passa desses 2 ou 3 anos, né, que a gente tem uma estatística horrível no Brasil, 95% das empresas fecham em 2 anos, né, é um momento de muito perigo. A gente não pode relaxar nessa hora, não é porque você passou desse marco que aí agora está tranquilo. Não, pelo contrário. Porque aí, em tese, a tua empresa está crescendo, está aumentando, os desafios estão mudando. E aí a gente vai tendo um aprendizado. Eu estou nesse negócio há 10 anos e eu aprendo alguma coisa todo dia, cara. Eu estou na associação comercial desde a pandemia. Eu fui convidado a entrar na associação comercial, na verdade um pouco antes da pandemia, por conta do empreender. Na época a gente montou um grupo de cafeterias. Eu entendi a associação como um lugar de conexão. Eu acredito muito no associativismo. Então, um lugar onde a gente vai se conectar, onde a gente vai fazer network, onde a gente vai aprender, onde a gente vai encontrar pessoas que estão vivendo as mesmas dores que a gente, mas em outras empresas. Empreender é muito solitário. A gente muitas vezes não tem com quem, quando não tem um sócio, né? Não tem com quem conversar, com quem desabafar. Você pode até ter uma pessoa, eu tenho dois braços direitos na minha empresa, né? São as 2 pessoas que estão abaixo de mim na hierarquia. Mas muitas vezes eu sou líder deles, eu também preciso tomar cuidado da forma como eu comunico as coisas com eles. E aí, estar num local em que eu tenho pessoas que estão vivendo desafios parecidos com os meus, me conectar com essas pessoas, aprender com elas, contribuir com o conhecimento delas, isso para mim tem sido muito importante. É uma loucura pensar, assim, ontem mesmo eu tive uma reunião com uma gerente nossa e a gente estava refletindo sobre isso, assim, quais foram os resultados do ano passado, o que a gente já fez até agora, né, e o caminho que a gente tem pela frente, daqui para frente, é brilhante, assim, a gente está com uma equipe muito boa, muito conectada, então a expansão, o crescimento, eu brinquei que é inevitável, não tem como, né? E muitas vezes a gente tem dor de cabeça, tem momentos desafiadores, é inevitável, a gente encontra mais gente que, infelizmente, que luta contra do que a favor, né? Em geral, a vida do empreendedor é essa, né? Mas ontem mesmo eu estava dizendo isso, não tem como não crescer, não tem como não dar certo, não tem como, com todo o amor que a gente bota, com toda a qualidade do que a gente faz, a vontade que a gente faz, o crescimento ele é inevitável, vai ter que acontecer. Ter o apoio da ACI, sem dúvida, para nós é muito importante, para o empresário e para o empreendedor de Ribeirão Preto faz muito sentido, por isso eu gosto tanto de estar lá e assumo tantas responsabilidades lá dentro também. Para mim é muito importante tê-los por perto.